Todos estão me ouvindo? Sim, ótimo. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela de apresentação de slides. Eu liguei a câmera um pouquinho para dar um oizinho para todos. Daí eu vou desligar a câmera e vou começar então a apresentação do meu trabalho, no caso da palestra para vocês, tá bem? Eu peço que vocês desliguem os microfones de vocês para não dar microfonia. E que depois, no decorrer da palestra, quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão me questionando, tá? E no final também deixo um espaço aberto para questionamento, que eu acho que é bem importante essa contribuição de todos os lados. Tudo bem? Eu vou lá, então, compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, tá? Que tá carregando o arquivo aqui ainda. Vocês estão conseguindo ver os slides ou ainda não? Tu vai ter que selecionar o primeiro slide que tu quer que comece. Tá, deixa eu tentar de novo, então, só um minutinho. Estão conseguindo ver agora? Perdão, eu ainda estou me adaptando às tecnologias, tá, gente? Eu ainda sou mais do olho no olho, então a gente está se adaptando, né, a esse momento novo. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Josiane. Como a futura colega farmacêutica explanou, eu sou farmacêutica, sou egressa da Fevale, sou graduada lá de 2009, e o tema dessa palestra, então, é o papel do farmacêutico na saúde pública no enfrentamento à pandemia, a pandemias no caso. Um pouquinho, então, da minha formação, resumidamente. Sou graduada, então, pela Universidade Fevale. Eu sou especialista em prescrição farmacêutica e farmácia clínica, mestranda agora em virologia, também pela Fevale. E eu trabalho muito com a parte de práticas integrativas e complementares. Então, eu tenho formação de reiki, de terapia floral, de yoga, que são práticas que eu gosto bastante de integrar na saúde coletiva, né, na saúde pública, e que também podem ser úteis até inclusive em tempos de pandemia. Um pouquinho da minha experiência profissional. Então, eu já sou formada há 11 anos. Dentre esse tempo, eu já trabalhei em farmácias privadas, agora saúde pública, em farmácia magistral, já ministrei alguns cursos, treinamentos, já trabalhei em indústria de cosméticos, na área de logística farmacêutica, e atualmente, então, eu estou alocada na saúde pública,
como função primária na atenção primária em saúde, e em questão emergencial eu fui transferida para a área hospitalar, e eu já conto para vocês toda a história. E eu tenho minhas áreas de interesse em pesquisa, então, farmácia clínica, assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, saúde pública, práticas de educação em saúde, vírus respiratórios e práticas integrativas e complementares. Estão todos vendo os slides passar certinho? Sim? Ah, legal. Obrigada pelo feedback. Eu começo, então, a nossa palestra com essa breve reflexão, que nos diz assim: a missão principal do farmacêutico é prover a atenção farmacêutica, que é a provisão responsável de cuidados relacionados a medicamentos, com o propósito de conseguir resultados definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Então, no meio desse ano que mudou tudo, daí eu coloco uma reflexão para todos vocês, futuros farmacêuticos, qual é o nosso papel no enfrentamento à pandemia, no caso, nesse ano específico, ao vírus do SARS-CoV-2. Também, então, cito esse trecho da resolução do Conselho Federal de Farmácia, que nos fala um pouquinho sobre nossos deveres. Contribuição para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando nessa área ocupamos cargos ou desempenharmos função pública. Então, acho que é muito importante, cada vez mais eu vejo que nós farmacêuticos temos esse papel de não sermos meros dispensadores de medicamentos. A gente tem toda uma obrigação e um dever moral da gente conseguir prestar uma assistência farmacêutica de qualidade e de forma integrada, que englobe a qualidade do indivíduo como um todo, desde a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Então, tratar o indivíduo como um ser íntegro e como um ser individual. Então, eu coloco muito essa questão de nós sermos, além de sermos, nós temos uma formação muito técnica, né? Mas também a gente precisa ser humano, sempre se colocar no lugar do paciente quando a gente vai realizar todas as nossas atividades como profissional. Farmacêutico no SUS. A gente está numa semana bem bacana, aliás, porque no sábado, agora que passou, a gente completa 30 do SUS, né, no Brasil. Acredito que vocês já tenham, alguns talvez já tenham feito a disciplina ali de saúde coletiva, já devam ter estudado saúde pública, né, saúde coletiva, e tenham estudado de como era a nossa legislação antes, né, do SUS, e como passou a ser, né. Antigamente nós tínhamos, então, que somente quem era contribuidor, né, contribuinte da Previdência, que tinha acesso à saúde pública. Daí, com o passar do tempo, com a formação do SUS, a gente teve várias alterações e muito positivas para toda a sociedade. Então, qual que é a nossa importância? Eu começo por aí. A gente tem um papel assim, super importante devido à nossa capilaridade e distribuição geográfica, sendo com frequência a primeira porta de acesso à saúde. Então, muitas vezes, os pacientes, ou por vergonha, ou por não ter condições, por morar longe, acabam que não tendo acesso a serviços de saúde. Então, por isso eles acabam procurando muito as farmácias para tirar simples dúvidas, ou até às vezes alguns casos mais complexos. Então, acho que só ali a gente já tem um papel muito importante e muito positivo. No Brasil, esses dados eu tirei lá do site do Conselho Federal de Farmácia, que a gente tem cerca de 11.251 farmácias públicas no Brasil, né? Uma proporção em média de 8 farmácias privadas para uma pública, ainda um número pequeno. Outro dado curioso é que eu me lembro que lá quando eu me formei, há mais de 10 anos atrás, farmacêutico em saúde pública,
atuando em saúde, principalmente em USF, em UBS, era uma coisa muito rara. Era uma coisa assim, que não se via necessidade. E agora, felizmente, a gente vê cada vez mais, né? Conforme o município também, isso varia, a gente vê a importância e que os próprios municípios estão valorizando o nosso trabalho e compete a gente, como farmacêutico, mostrar a importância do nosso trabalho para a comunidade. Mais do que nunca, eu acredito que a hora é da gente mostrar o porquê que a gente escolheu, né, farmácia como profissão. A saúde pública, ela nos permite várias linhas, né, de trabalho. Eu vou citar, no caso, a atuação nos postos de saúde, nas USF, nas UBSs e também em hospitais. Minha função, normalmente, vou citar meu exemplo mesmo de vida. Eu fui, então, chamada para trabalhar na saúde pública do município aqui de Novo Hamburgo e eu estava atuando numa USF aqui da cidade, né, na atenção primária. E com a questão da pandemia, a gente viu a necessidade de termos um ponto específico de retirada de medicamentos para os pacientes que passam para o centro de triagem aqui do município de Novo Hamburgo. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar do centro de triagem, que é um lugar específico para os pacientes mais graves COVID, né? Então, no meio da pandemia, eu fui alocada para esse centro para montar uma farmácia emergencial para que os pacientes que passem, né, após o atendimento, eles já retirem as medicações comigo e para que eu possa, ao mesmo tempo, já prestar, né, as devidas orientações a eles. Então, acho que isso é muito bacana, porque daí a gente evita aquela saída do paciente que sai do centro de triagem e não precisa procurar um posto de saúde, não precisa procurar uma farmácia privada, ele consegue então sair do atendimento e ir direto para sua casa com os medicamentos, né? Desde que sejam incluídos naquela lista do REMUME, né? Que é a lista dos medicamentos do município. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês só ergam a mão e vão me questionando, tá? Mas no final da palestra, então, eu vou deixar um espacinho para perguntas também. Como é que a gente pode atuar na pandemia? Então, qual que é o nosso papel principal que eu vejo? A gente fazer ações, então, organizadas de formas a colaborar com o restante do sistema de saúde. Daí que entra essa questão da criação de uma farmácia emergencial para o momento, de forma a reduzir a sobrecarga das unidades de urgência e emergência, que seria, então, atenção secundária e terciária, bem como o risco de contaminação daqueles que procuram. Então, de que forma a gente faz isso? Preparando, identificando, isolando e contendo. Esse material eu tirei do Conselho Federal de Farmácia e depois, se vocês tiverem interesse, eu também posso compartilhar a bibliografia com vocês. O que seria essa preparação? Então, é muito importante nós garantirmos o fornecimento de medicamentos para a população. A gente sabe que em época de pandemia, que começa a gente ter uma demanda maior do que nosso estoque, a gente tem que fazer uma análise muito minuciosa dos medicamentos que são utilizados, do perfil, e adequar, então, o nosso estoque às nossas necessidades, conforme o perfil epidemiológico da comunidade, da região que é atendida de forma específica, garantido o acesso no momento oportuno e em quantidade suficiente, conforme as portarias, né, do nosso conselho, conforme a Anvisa e conforme as portarias de cada município, né, porque cada município acaba que estabelecendo portarias para dispensação de medicamentos, né, no caso onde a gente tem que ter um certo olhar mais clínico, um certo olhar mais racional sobre a dispensação. Então, uma das principais coisas
um dos principais papéis, então, é garantir o fornecimento desses medicamentos. Qual a quantidade, qual é meu fluxo semanal, quais medicamentos que eu preciso, o que eu posso tirar da minha lista, o que eu preciso solicitar mais. Então, isso é muito importante para a gente conseguir com que o nosso paciente tenha uma recuperação da forma mais rápida possível. Bem ali no comecinho da pandemia também é muito importante então, o desenvolvimento de um plano de contingência. Então, um plano de ação para que a gente adequale as ações, os processos e fluxo com finalidade de minimizar riscos. Eu não vou poder, né, por exemplo, na atenção básica, né, em postos de saúde, eu não vou poder atender o meu paciente de uma forma com que ele esteja exposto a outros pacientes possíveis suspeitos, né, de estarem com vírus. Então, eu tenho toda aquela separação de área limpa, de área suja, que nós farmacêuticos temos e fazemos muito bem. Então, a questão do plano de contingência, ela é, assim, extremamente importante. Aquela coisa simples que vocês aprendem lá na farmacotécnica, muitas vezes, mas que é fundamental, em biossegurança também. Aí, como é que eu vou fazer a limpeza? Quantas vezes eu vou fazer? Como é que eu vou separar? Que horário que eu vou dispensar meus medicamentos? Para quem que eu vou dispensar? Tudo isso, nós farmacêuticos, a gente elabora. Então, a gente faz a adequação dos POPs, né? Dos nossos procedimentos operacionais padrões para a situação. E muito importante também garantir o descarte correto dos resíduos, né? Você estando trabalhando num ambiente de risco biológico, todos os dias você vai ter uma grande demanda de EPIs, no caso, e para descarte. Então, é muito importante a gente ter o pleno conhecimento, se manter atualizado para saber como é que eu vou alterar, né, na minha farmácia, quantas vezes vai ser feita a higienização, que ativo que eu vou usar. E para isso, claro, a gente tem várias legislações que nos amparam, vários protocolos que foram elaborados, mas é muito importante a gente saber pesquisar esses protocolos para a gente poder, né, nos preservarmos como profissionais da saúde e preservarmos nossa família e nossos pacientes, para evitar quanto máximo possíveis contaminações. Identificar, então, identificação de pacientes suspeitos e analisar o risco de contato com casos de Covid através de pré-triagem e auxiliar, orientando conforme cada caso, conforme necessidade. Hoje mesmo de manhã, no caso, no centro Covid, eu vou citar uns exemplos práticos do meu dia a dia. Hoje mesmo eu precisei auxiliar no processo de triagem de paciente, porque a gente teve algumas faltas de colega enfermeiro, que normalmente faz a triagem. Nessa falta, a gente acaba, então, auxiliando na triagem também, olhando sinais, saturação, PA. Então, muitas vezes a gente faz coisas para complementares, né? Além das nossas atividades já bem conhecidas. Outra consideração que eu acho importante, a gente vê vários estudos a respeito disso, e o meu projeto de pesquisa do mestrado, ele é justamente sobre isso, é que sabe-se que muitos profissionais e trabalhadores em saúde são particularmente vulneráveis e acabam contribuindo para a ampliação de epidemias ou pandemias. Portanto, é fundamental monitorar a saúde dos profissionais. Então, é muito importante nós, farmacêuticos, estarmos de olho na nossa equipe. Por exemplo, atualmente eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, onde nós somos colegas enfermeiros, nós somos médicos, técnicos em enfermagem, higienizador, tem muita gente, recepcionista. Então, nós, como profissionais da saúde, a gente tem uma função muito importante de orientar
e capacitar os demais colegas sempre que necessário quanto a algum procedimento na paramentação, porque às vezes na correria é muito fácil, apesar de ter todos os protocolos que são seguidos, é muito fácil tu se esquecer de um mero detalhe. Então, não, né, não custa, digamos assim, intensificar esses cuidados, não custa redobrar essa questão dos treinamentos colegas. Bem importante isso. Isolar e conter. Então, medidas que visam a diminuição da doença dentro do estabelecimento. Então, aqui eu cito de novo o treinamento de todos os colaboradores sobre a forma correta de paramentação e desparamentação, porque a gente tem uma ordem para isso. Falando parece muito simples, mas na prática é um pouquinho mais complicado. Tem uma ordem para você colocar desde roupa de bloco até capote por cima, gorrinho, luvas, máscaras, tudo tem ordem correta, tanto para a colocada quanto para a retirada. Então é muito importante todos estarem, digamos que, sempre fazendo esse procedimento diariamente da forma correta para evitar a contaminação. Conforme o grau de complexidade do estabelecimento de saúde e medidas de higienização e asepsia dos ambientes. Muito importante também atentar que todos os colaboradores estejam com o calendário de vacinação completo. Eu sei que vocês devem saber, né, que o farmacêutico é um profissional que também pode atuar ali nos serviços de vacinação. Então, esse ano, eu também participei de forma voluntária, onde auxiliei em algumas vacinas, né, de idosos, por exemplo, do meu próprio condomínio. Então, a partir do momento que você tem essa habilitação em vacinação, você também pode ajudar com isso. Então, a gente teve uma vacinação bem mais em massa esse ano com H1N1. Então, acredito que é muito importante nós estarmos capacitados para a vacinação, né, por exemplo, do próprio Covid, né, quando surgirmos uma vacina, né, daqui a algum período, é legal que a gente esteja também apto e saber que vocês podem fazer esse tipo de serviço farmacêutico. Coloquei um pouquinho de dados estatísticos, né, que eu achei interessante. Até o dia 28 de agosto, foram notificados 1.250.282 casos suspeitos de síndrome gripal, suspeitos de Covid-19, em profissionais de saúde, por aquele sistema, o eSUS Notifica, que é um sistema, que na verdade é um site onde são notificados todos os casos suspeitos. Destes, 279.057, ou seja, 22,3% foram confirmados para Covid-19, onde 5.940 são farmacêuticos. Isso foi na semana epidemiológica 35, né, que é tudo dividido por semanas epidemiológicas, então eu tirei do boletim da semana epidemiológica específica. Então, para te ver, né, para vocês verem o quanto é importante essa questão das medidas de capacitação, tem muito profissional da saúde realmente se contaminando, né? Isso eu vejo pelas práticas do dia a dia. Uma função importantíssima nossa é o uso racional de medicamentos, a nossa orientação para os nossos pacientes. O uso racional de medicamentos ele é uma questão essencial, uma vez que a utilização correta dos medicamentos por parte dos profissionais e dos pacientes contribui para o tratamento adequado das doenças e preservação da saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes recebem os medicamentos e as doses adequadas às suas necessidades individuais por um período correto e por um menor custo. Daí entra toda aquela parte de seleção. De quem que vai ser comprado esse medicamento? É tudo feito por licitação, normalmente. Aquisição e distribuição. Entra aquela parte de fracionamento, o que pode, o que não pode ser fracionado, né? Então, são vários pontos a serem pensados.
ainda se estima que mais da metade dos medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada. Então, a gente tem que ter um olhar muito crítico sempre que a gente pega uma receita, né, para fazer a dispensação. Acima de tudo, a gente tem que prestar uma orientação, a gente tem que ter aquele olhar clínico do paciente. E o bacana é que na saúde pública, no SUS, a gente consegue rastrear o que o paciente está usando, a gente consegue acompanhar o paciente e observar até que medicamentos o paciente estava tomando a um período anterior, porque isso, né, fica tudo armazenado no sistema local. Isso nos permite ver possíveis interações, a gente consegue, né, ter acesso ao prontuário do paciente e verificar possíveis interações com medicamentos que eles já tomam. Muitos pacientes são portadores de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e algumas outras comorbidades. Então, a gente tem um papel fundamental nessa parte. Algumas coisas bem básicas na hora da nossa dispensação farmacêutica. A indicação de uso que devemos observar, dose, posologia, duração do tratamento, como é que esse paciente vai usar, comorbidades do paciente. E é muito importante, por exemplo, aquela coisa bem simples. É prescrito um comprimido e meio de determinado medicamento ao dia, por exemplo. Mas eu posso partir esse comprimido? Como é? Sabe? Isso a gente tem que ter esse olhar crítico, esse olhar analítico. Porque a maioria dos medicamentos não podem ser partidos. E o bacana é que a gente consegue ter, estando ali, por exemplo, agora, estando numa farmácia emergencial, estando em contato direto com médicos e com demais colegas, é legal porque tu consegue ter essa equipe que atua de forma multidisciplinar. Eu consigo conversar com o médico, fazer ajustes de doses quando necessário. Pode ser que algum detalhe passe desapercebido pelo colega, então a gente consegue ter essa conversa, essa coisa que antes parecia ser impossível de se trabalhar em equipe, e hoje eu vejo que é muito possível e é muito positiva. E nos enriquece muito, tanto quanto pessoa como profissional. E na nossa palestra, eu não vou afundar muito nessa questão dos aspectos legais, porque eu vi que depois vocês vão ter uma palestra com o professor Alexandre, e ele vai falar justamente sobre as medicações off-label. Então, essa parte eu deixo com ele. Mas, assim, a gente tem que sempre ficar muito atento se a receita, a prescrição está atendendo os requisitos legais e técnicos, seja ela física ou digital, né? Hoje que a gente tem a possibilidade das prescrições eletrônicas. Outra coisa muito importante é armazenamento e conservação dos medicamentos, tanto no lugar, na nossa farmácia, tanto quanto quando a gente entregar para o paciente. Aí a gente tem que orientar onde é que ele vai armazenar, em que temperatura que ele vai armazenar. Muitas vezes a gente tem que fazer perguntas bem objetivas para eles conseguirem entender e falar de uma forma clara e simples, que eles entendam, né, a nossa linguagem. Esses dias eu fui atender um paciente morador aqui da nossa cidade, mas que não falava português, mas também não falava inglês, que são as línguas que já tenho mais facilidade para conversa. Ele falava francês. Então, a gente tem que fazer toda uma adequação, muitas vezes com desenhos, com códigos, para o paciente poder entender, né, o que está acontecendo. Outra coisa bem importante, então, a interação com outros medicamentos, alimentos. A gente sabe que alimentos, eles interferem muito com antibióticos. Está se usando muito, né, antimicrobianos nessa época, então sempre nós temos a obrigação de prestar essa orientação, né, quanto ao uso dos antimicrobianos, a interferência de bebidas alcoólicas, a possíveis alterações que possam
que possam ocorrer, então, no paciente e até possíveis interações com outros medicamentos que eles já tomam, né? Então, é bem importante isso. As possíveis reações adversas ou efeitos colaterais. E o descarte também de medicamentos é fundamental, né? Porque não é simplesmente, utilizei o medicamento, sobrou, vou deixar ele vencer em casa, deixar anos parado. Não, a gente já pode pegar e já pode orientar. Normalmente, todas as UBSs, USFs, elas têm o descarte de medicamentos, então, já orienta o paciente que, o que sobrou já vai para o descarte, que não é para utilizar a medicação sem prescrição. E, né, durante esse período que eu estou atuando na farmácia emergencial que eu elaborei, vocês não imaginam a quantidade de casos de pacientes tomando, por exemplo, antibióticos por conta própria. Não sei como eles conseguiram comprar esses medicamentos, né? Mas daí você vai conversando com o paciente, você vai vendo o quanto é importante e quanto a gente tem assim uma função de mostrar realmente das caras, não ter vergonha de desempenhar realmente o nosso papel como ser humano e como alguém que veio para ajudar a cuidar do outro, né? Acho que é fundamental isso. O que seria exemplos de uso não racional de medicamentos? Subprescrição, então, quando é abaixo de uma dose terapêutica, muita atenção para o excesso de prescrição, ou seja, polifarmácia, né? Indivíduos que já são doentes crônicos e têm muitos medicamentos. Será que ele realmente precisa? Será que não dá para dar uma conversada com o médico para a gente tentar fazer uma retirada, alguma coisa nesse sentido, sabe? A gente tem todo esse poder em nossas mãos. E trabalhar em conjunto é muito bom para isso. Prescrição ou dispensação incorreta. Muitas vezes a gente tem nossos atendentes de farmácia, então, e o quão importante a gente ajudar eles, a gente manter eles sempre bem capacitados, várias vezes, porque, né, a repetição nos leva à excelência. Então, o quanto é importante a gente capacitar eles de uma forma, às vezes parece repetitiva, mas não, porque quanto mais a gente capacitar eles, mais eles vão aprender. Então, o quanto é importante isso. Outra coisa, então, que seria um uso não racional. Prescrições em desacordo com diretrizes e protocolos, instruções inadequadas ou suficientes aos pacientes, ou seja, eu chego simplesmente largo os medicamentos na mão dele. Não, a gente tem que... Antigamente, sim, parecia que farmacêutico era só pega lá e larga as caixinhas. Não, a gente tem um papel social que é fundamental. Muito cuidado, né, como eu já havia comentado, com a automedicação, sem orientação do farmacêutico, de outro profissional da saúde. De novo, eu coloco a observação de antimicrobianos. Em 2019, a gente teve quase 7% de intoxicações por erros de administração e automedicação. Então, isso acho que é uma informação bem relevante. E nos cabe refletir se muitos desses erros não poderiam ter sido evitados se uma orientação a mais não fosse dada, né? Então, tá aí o nosso papel. E muito cuidado também com as prescrições off-label, né? Que são aquelas que são diferentes da indicação do medicamento, sem evidência científica. Outras atividades muito importantes de serem lembradas, então, são as medidas de educação, capacitação em saúde, através de treinamento e capacitação da equipe multidisciplinar. A gente tem uma área de atuação muito grande na pesquisa também, onde a gente tem um vasto mercado, se gostarmos dessa área. Também podemos atuar na saúde com as práticas integrativas e complementares, conforme os protocolos de cada município, né, nessa época de pandemia, mas a gente sempre tem resultados muito positivos com reiki, com florais em pacientes, com plantas medicinais, e isso também, de certa forma, pode ser utilizado, né, se o município aprovar, como terapia complementar, né, para o tratamento dos pacientes,
que acontece? Tu vê que muitos pacientes estão muito ansiosos. Nós mesmos, às vezes, ficamos ansiosos com a situação. Então, acho bacana, né, adentrar com essa questão das PICs. O trabalho em equipe multiprofissional para evolução, discussão de casos, aquela coisa de sentar e conversar com um colega médico, conversar com um colega enfermeiro e realmente trocar ideias sobre um caso clínico, sobre um paciente, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É muito, muito produtivo, porque nos enriquece muito o nosso conhecimento. É aquela coisa que eu sempre digo, falando, compartilhando informações, vivências, a gente aprende muito, mas ouvindo o outro e conversando com o outro, que teve uma história de vida diferente da gente, a gente aprende mais ainda. Outra área que nós podemos atuar, então, são nas análises clínicas, para quem gosta dessa área. Como eu já havia citado também, os serviços de vacinação, que eu acho que a partir lá de ano que vem, já no outro, nós vamos sermos muito úteis cada vez mais nessa parte das vacinas também. A slide já está repetido, ele não era para estar aqui, mas ok. Basicamente seria isso, gente. Agora eu fiz, né, bem basiquinho e eu me coloco à disposição para esclarecer perguntas. Vocês podem perguntar tanto pelo chat, mas também eu gostaria, se vocês pudessem, então, perguntar, ligar o microfone de vocês e se tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia, mesmo eu estou aqui justamente para isso. Eu vou desligar meu microfone por uns instantes e se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui, então. E eu agradeço a todos por terem me ouvido um pouquinho. A gente agradece, então, a sua presença. Muito obrigada. Bora perguntar, pessoal, quem tiver dúvidas ou questionamentos para a Josiane. Não sejam tímidos, pessoal, tá? Porque acho que essa troca de conhecimento é bem importante. Nenhuma pergunta, gente? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, então? Acho que o pessoal está envergonhado. Ai, Gabriel, deixa eu ler tua pergunta aqui. Na hora de montar a farmácia, quais foram os primeiros medicamentos que foram pensados? Isso, na verdade, como é que eu vou te explicar de uma forma bem didática? Pela demanda, na verdade, assim, eu fui solicitando aquela coisa bem básica, como não se tem medicamento que cura, né? Apenas medicamentos que amenizam os sintomas. O que a gente monta de inicial, então, analgesia, né? Analgésicos básicos, paracetamol, dipirona, anti-inflamatórios, medicamentos para a parte respiratória, que está se utilizando bastante, corticoides, né? Glicocorticoides, e a demanda foi aumentando conforme eu via o fluxo e conforme conversando com os colegas médicos eu via a necessidade, né? Teve muita questão da prescrição off-label que teve aqui no município, né? Que alguns médicos, enfim, alguns médicos optaram por prescrição também de ivermectina, cloroquina. Isso sempre
com todos aqueles termos, né, de ciência, e nós farmacêuticos, vocês tem que ficar bem claro que nós farmacêuticos temos, assim, digamos não é, eu não gostaria de usar a palavra poder, mas nós temos, assim, a capacidade, nós temos a obrigação, inclusive, de se não acharmos uma prescrição coerente, a gente pode não fazer a dispensação justificando o fato, né? Então, mas respondendo da sua forma bem clara, foi isso. Foi medicamentos para analgesia, então para febre, para dor, anti-inflamatórios, corticoides, alguma coisa de antialérgicos também, e, e medicamentos para a parte respiratória, né? Basicamente é isso. Bárbara, qual a tua opinião sobre o uso da ivermectina pela hepatotoxicidade? Pois é, então, eu não concordo com a utilização dela, né? Essa é a minha opinião a partir dos estudos que nós temos e até porque a gente realmente vê que não tem evidências que comprovam a eficácia. Então, ao meu ver, não tem essa necessidade da utilização dela. E realmente, né, ela tem um risco de hepatotoxicidade grande por causa da questão da dose por quilo, né? Porque se fosse utilizado o que realmente nos diz na bula, são doses, são super doses, e que até muitas vezes o paciente pode ser mal orientado e utilizar um medicamento com bebida alcoólica, o que é muito comum. E isso tem graves riscos à saúde, com certeza. E você vê que na época da pandemia as pessoas estão mais reclusas, estão mais em casa, até começam a beber mais, né, no geral. Então, daí tu imagina tu conjugar a utilização de ivermectina numa sobredose com bebida alcoólica. Onde é que vai esse paciente? Então, acho que tem que ter muita cautela do profissional prescritor e muita cautela nossa, como farmacêutico, em analisar uma prescrição dessa, né? E estar sempre atualizado, né? Ficar sempre de olho sempre estudando. Porque cada vez mais a gente vê que, bem no comecinho ali da pandemia, por exemplo, ibuprofeno, né, com anti-inflamatório, que é um MIP, né, estava proscrito, né, ou seja, não estava indicado para ser usado em pacientes COVID positivo. Depois ele acabou saindo dessa lista de proscritos, né? Então a gente tem que estar muito atento quanto a isso e estar sempre estudando, procurando artigo que realmente tem assim embasamento. Outra coisa muito importante que agora eu me lembrei de comentar com você, de disseminar informações verdadeiras. Quando a gente, mesmo nós, vocês acadêmicos, li tal coisa em tal lugar. Gente, a gente tem que ter assim uma informação de conteúdo e que realmente tenha um embasamento, que seja uma medicina baseada em evidências clínicas, com estudos que façam sentido. E legal que na graduação vocês, né, a gente começa a aprender a ler artigo, interpretar artigo. Então, é muito importante esse conhecimento. E eu fico muito grata. Eu confesso que quando eu fui, digamos que, convocada, que saí do meu posto de saúde para trabalhar no centro Covid, eu fiquei bem assustada, né? Porque daí tu vai trabalhar numa área que é de risco, numa área perigosa, daí tu fica muito, muito assustada, mas aí tu começa a estudar, tu começa a entender tudo e tu vê que se tu seguir todos os protocolos certinho, tá tudo bem, sabe? Desde que tu faça todos os procedimentos da forma correta. Então, eu acho que nós, como farmacêuticos, e vocês, como futuros farmacêuticos, têm esse papel de orientar a família, orientar amigos sobre o que pode, o que não pode, né? De uma forma clara e bem, assim, transparente para todos. Deixa eu ver o que você colocou aqui, Gabriel. Em Taquara, a prefeitura libera azitromicina. Acredito que seja sem prescrição. Eita, mas daí eu acho que estranho, né, Gabriel? Como é que você vai liberar um antimicrobiano sem prescrição? Complicado, né? A gente tem que ficar de olho. Não adianta.
estando no meio, andando numa zona de risco, eu vejo que o que realmente resolve é aquilo que está preconizado. As medidas de distanciamento, obviamente, e o cuidado com a limpeza, com a asepsia, com a higiene, é isso que resolve, né? Então, acho que esse é nosso cuidado fundamental. Vocês que estão na palestra, vocês estão em qual semestre da graduação em farmácia? Agora eu que pergunto para vocês. Ah, legal. Ai, bacana, bem variado o público. Ah, tem gente mais no comecinho. Bacana. E você já tem ideia, assim, de que para que área que vocês pretendem atuar? Ah, legal, Patrícia. É bacana, bacana. Não, mas sem receita, nossa, eu fiquei chocada, hein, Gabriel. Mas hoje em dia também não dá para duvidar de nada mais, né? Ah, não faz essa carinha, Mayra. Aos pouquinhos a gente vai se encontrando. Inclusive, acabei que migrando de várias áreas, porque eu sinto essa necessidade de experimentar coisas novas. E confesso que eu estou bem, assim, bem realizada, bem, assim, grata com essa experiência que eu estou tendo na saúde pública. E estou aprendendo muito, porque é onde a gente tem essa possibilidade de contato com toda a equipe, médicos, enfermeiros, técnicos, então, a gente tem um nicho muito grande de pessoas e a gente consegue compartilhar muitos saberes. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu vou abrir um adendo, né, que não tem a ver com a pandemia, mas contar um pouquinho que no meu posto de saúde eu comecei um projetinho com plantas medicinais, uma hortinha medicinal, que depois que eu voltar para lá eu quero dar segmento no projeto. Então, para te ver como o nosso para te ver como o nosso, digamos, a nossa área de atuação é muito grande, né, gente? Porque imagina que demais, é legal, né, para quem gosta, poder auxiliar a população com até a utilização de plantas medicinais. Fugi um pouquinho do assunto de pandemia, né, mas gostei de compartilhar com vocês. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Sim, eu sou apaixonada por plantas, então, né, não posso dizer. Plantas medicinais são apaixonantes, porque a gente tem toda a parte das plantas medicinais em natura, a gente tem a parte da floralterapia, a gente tem a parte da fitoterapia e da homeopatia, né? Então tem bastante campo para todo mundo atuar, né? Então tá, gente, mais alguma pergunta? Isso então, pessoal. Vou pôr mais uma pergunta ali. Ai, deixa eu ler aqui. É correto atender uma pessoa ou paciente que não deseja utilizar máscara? O que se faz nesses momentos? O que a gente faz? A gente dá uma máscara para o paciente, né? Uma máscara Eu não atendo ninguém sem máscara, nem em posto de saúde, muito menos em centro de triagem, porque o que acontece, o paciente, ao entrar no, o paciente nem pode entrar no posto de saúde sem máscara, mas se caso acontecer em algum estágio, alguma coisa de vocês, a recomendação é, né, vocês me ouviram a minha resposta? Acho que deu uma caída. Tá. Então, pois é, eu vou responder aqui a
é correto atender uma pessoa ou paciente que não deseja utilizar máscara? Com certeza não é correto, tá? A gente nem pode fazer isso, porque a gente vai estar nos expondo a risco e expondo o paciente a risco. Então, a minha sugestão é entrega a máscara para o paciente antes de fazer o atendimento. Mas o paciente nem vai conseguir entrar numa unidade de saúde sem máscara, né? Porque tem todas essas regras que têm que ser seguidas por segurança de todos. E, né, e demais paramentações conforme o ambiente que você está, se é um ambiente de risco biológico maior, como, por exemplo, um hospital, um centro emergencial, uma coisa dessa forma. Desculpa, gente, antes eu acho que travou, mas agora vocês me ouviram, né? Ah, legal. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo também? Rapidinho. Eu só vou encaminhar aqui rapidinho no chat para vocês, então, o link para vocês confirmarem a presença na palestra, tá? Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente no grupo ali da farmácia. Se alguém não estiver no grupo da farmácia, também avisa, que a gente coloca. Ou também no nosso Instagram. Vou colocar ali junto no slide da Suzy pra gente saberem qual é o nosso Instagram. Ah, pessoal, eu agradeço muito, então, a oportunidade, tanto da Universidade Fevale quanto do diretório acadêmico, né? Porque eu gosto muito da instituição, inclusive estou nela novamente. E eu coloquei meu e-mail à disposição de todos. Se alguém quiser o material, eu posso enviar por e-mail para vocês. Se alguém, porventura, tiver uma dúvida e quiser me questionar em algum outro momento, surgiu a dúvida agora, avisa, não tem problema, manda e-mail para mim e coloco totalmente à disposição. E eu espero que eu possa ter enriquecido essa carreira acadêmica de vocês, essa formação de vocês, que tenha sido proveitosa de alguma maneira. Com certeza. A gente agradece muito a tua presença, a tua disponibilidade aqui conosco. E acho que é isso, então. Muito obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. E fico feliz que vocês tenham gostado da palestra. Boa noite. Qualquer coisa, meu e-mail fica à disposição, tá bem? Obrigada, viu?